Olá, o vídeo de hoje vai falar sobre medo, um sentimento importante que as pessoas têm que muitas vezes é paralisante. E aí, como é que a gente transforma o medo numa ação prática para que você consiga caminhar sem sofrimento? Meu nome é Marco Canteiro, eu sou médico, palestrante. E no canal Sua Melhor Performance a gente fala sobre assuntos gerais sobre saúde, produtividade e inteligência emocional, sempre gerando a sua melhor performance. No vídeo de hoje a proposta é falar sobre medo, que é um sentimento que as pessoas têm, todo mundo tem medo, é uma emoção, é um sentimento que faz com que a nossa espécie chegou até hoje, todos nós somos descendentes de pessoas que tiveram medo. Na verdade, se a gente for pensar nos grandes corajosos do passado, boa parte deles não sobreviveu a um evento, a um enfrentamento, a uma guerra, a um desafio contra animais, e na verdade o medo é o que mantém a sobrevivência das pessoas, a espécie. Isso hoje tem acontecido de uma maneira bastante clara em relação ao Covid. Hoje ficou claro que nós temos medo do quê? Da morte. Todo mundo tem medo da morte. Na hora que a morte chega próximo, a gente tem medo. E o Covid mostrou isso claramente. As pessoas têm pânico, têm medo, têm receio de pegar a doença e isso eventualmente gerar a morte das pessoas. Na verdade, a gente tem errado no sentido de dar um peso a esse medo e muitas vezes ficar paralisado, muitas vezes não ter uma atitude racional, equilibrada, e isso gera sofrimento. Por isso o motivo desse nosso vídeo de hoje. Então, primeiro eu já peço para você dar o seu like aí no vídeo, compartilha, comenta alguma coisa, porque sempre é importante no sentido de crescer o canal, outras pessoas chegarem. Encaminhe esse vídeo para quem você sabe que está apavorado por causa do Covid, para tentar entender um pouco melhor. Primeira coisa importante, autoconhecimento. Se você é uma pessoa que fica impressionada com as situações, que tem receio, que tem medo, que sofre quando você vê uma notícia ruim, um receio de que você possa ter um agravo à sua saúde, à sua vida, à sua sobrevivência, se você é assim ou se você conhece pessoas que é assim, isso é bastante frequente. Essa situação leva as pessoas a paralisarem. As pessoas simplesmente não tomam atitudes que seriam razoáveis por conta do pânico, por conta do medo. Eu vou dar exemplo muito prático. Atendi outro dia uma pessoa, todo dia tem sempre exemplo, mas hoje eu vou contar desse que foi muito significativo. A pessoa estava com uma queixa de fadiga, de cansaço e estava com muito medo de ser Covid. Ela foi até o hospital, foi atendida no hospital, o médico fez a primeira avaliação dela, pediu um exame. Na hora que chegou o exame e a primeira avaliação e o médico falou que não era Covid, sabe o que a moça fez? Ela foi embora do hospital. Ela pediu licença para o médico. Não, tá bom, muito obrigado, foi embora do hospital. Ela não recebeu a receita, a orientação, a investigação do diagnóstico não aconteceu. Ela não permitiu, porque ela tinha medo de ser Covid. Só que ela estava com sintoma. Ela tinha uma doença benigna, sem maior complexidade, mas ela tinha. Estava na frente de um médico e não deu a sequência do tratamento. Alguns dias depois ela me contou isso, até com um pouco de vergonha, porque ela não soube o que ela teve e ela poderia ter eventualmente outras doenças também geram complicações. Ela saiu sem a receita, mas o medo era tamanho do Covid. Como ela estava dentro do hospital, ela também tinha medo de pegar lá. Como ela não tinha, ela foi embora rapidinho para não pegar Covid. Vejam que a atitude baseada num sentimento, numa emoção, que fala bem longe daquela atitude racional que ela deveria ter. Então, as dicas importantes para você conseguir gerenciar isso. Emoção a gente sente, mas se você conhecer a você mesmo, a primeira dica é você se conhecer, ter o autoconhecimento de que você é uma pessoa que tem sensibilidade maior com essa relação com o medo, com a insegurança, com o pânico. A segunda coisa é autocontrole. Você ter o controle de que, tá bom, eu sinto a emoção, eu estou com medo, o que eu vou fazer com esse medo? Então o controle é muito importante, não tomar atitudes destemperadas, atitudes impulsivas, sem parar um pouquinho para pensar. E a terceira dica é usar a sua inteligência emocional. O que é inteligência emocional? No momento em que você tem uma emoção, que aquilo te incomoda, que aquilo te gera sofrimento, nesse caso gera sofrimento,
Pensa, autoconhecimento, autocontrole e aí a ação. A terceira é a ação, que a ação deve ser baseada em fatos reais. Isso é difícil quando a emoção se sobrepõe, mas se você conhecer o processo, entender o que está acontecendo, e no caso da moça, por exemplo, tá bom, não tenho Covid, mas eu tenho alguma doença? Tem. Então tá, qual é o andamento dessa doença que esse médico vai orientar? Vai dar uma receita e a pessoa vai sair de lá, vai comprar um remédio, vai tratar daquilo que a motivou a levar para o hospital, que foi um desconforto, um mal-estar, e aí ela vai ser tratada disso. Então, esse é o conceito. Autoconhecimento, autocontrole e tomada de decisão baseado em inteligência emocional. Hoje, a Covid mostrou para todos nós que nós temos medo de morrer e a vida é tão intensa, tão plena que a gente não quer, a gente quer continuar vivendo, tem muitas coisas que todos devem fazer, podem realizar e aí a gente tem esse medo. É normal, mas deve ser melhor gerenciado do que muitas pessoas estão gerenciando mal, estão com pânico. O Covid, que pese que ele pode ser grave em algumas pessoas, uma boa parte das pessoas não é grave. É uma doença que deve ser tratada com o devido cuidado, mas sem pânico, sem sofrimento. Então essa é a mensagem do dia de hoje. E se esse tema foi útil para você, importante para você encaminhar, compartilhe com algum amigo que pode estar sofrendo disso e você pode eventualmente ajudá-lo. Então é isso aí, até o próximo vídeo, toda terça e quinta no canal Sua Melhor Performance. Você tem conteúdo muito significativo sobre saúde, produtividade e inteligência emocional. Até o próximo.